pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos aqui no Ateliê Maria Ju. Sou a G Correia, professora de costura criativa, e estou toda semana aqui no YouTube trazendo conteúdos para vocês. E como nós estamos no final do ano, sim, já é dezembro, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas ele está sendo gravado comecinho de dezembro e muita gente está viajando, muita gente vai viajar, vai sair de férias, e então eu trouxe para vocês uma peça que vai ser muito legal para você oferecer para o seu cliente, que é um porta-shampoo. Claro que você não precisa usar simplesmente como porta-shampoo. Aqui você é uma necessaire, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, maquiagem, cabe até chinelo, também caso queira ir para praia, coloca o chinelinho aqui, ó, e leva para praia. Então é uma peça muito simples, ela tem um custo muito baixo, então você consegue oferecer com um preço bem legal para o seu cliente. E final de ano, começo de ano, férias, verão, é a época da gente vender as necessaires, porque elas são muito úteis em viagens. É um passo a passo muito simples, bem gostoso de fazer. Até no Instagram, lá nos stories, eu passei um pouquinho, mostrei um pouquinho do passo a passo dela. Se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo tempo, porque lá tem muitas dicas, eu mostro os bastidores, as peças que eu tô fazendo aqui todo dia. Então, ó, só seguir o Instagram do Ateliê Maria Ju. E se você quiser adquirir esse material aqui para fazer essa necessaire, também tem, mas é no Instagram da loja, certo? Já vou avisando que tem que ser o plástico no mínimo ponto .40, ou ponto .40 ou ponto .50. Se fizer com plástico mais fino, não vai dar essa estrutura, tá bom? Então já aviso vocês que o plástico, ele é o principal aqui dessa... É o personagem principal aqui dessa peça, então tem que ser um plástico no mínimo ponto .40. Então os materiais, se quiser, é só ir lá na loja que tem disponibilizado para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos pro passo a passo desse porta-shampoo. Nós vamos começar pelo espelho da frente, então a gente vai pegar o plástico menor, que é o de 20 por 20, aquele pedacinho do sintético de 7 por 20 e o bagum também, a tirinha de bagum. Então nós vamos juntar essas três partes aqui. Então nós vamos pegar o sintético virado para cima, vamos colocar aqui o plástico em cima desse sintético e vamos colocar o bagum, ó, essa aqui é a frente do bagum. Nós vamos virar para baixo também. E vamos costurar aqui. Se você tiver dificuldade, você pode costurar primeiro esse plástico no sintético e depois o bagum, tá? Se não, vem aqui, ó, e a gente coloca uns grampinhos para facilitar, ó. Então, a gente prende aqui os três, ó, a gente prende aqui, tá? E aí, a gente passa uma costura aqui, ó, segurando essas três partes. E aí, é só vir aqui costurando. Estou usando a linha de poliamida, que vocês sempre me perguntam. Esse aqui é um pezinho que eu gosto muito, que ele é de zíper, bem fininho. Então, eu tô usando linha de poliamida em cima e na bobina, tá? Então, agora é só vir prendendo todo mundo aqui, ó. Pronto, agora a gente vai virar, ó, nós vamos virar aqui, ó, e rebater. Ó, eu vinco bem, aumento o meu ponto pro 4,5 e vou rebater. Faz um ponto bem bonito, regula direitinho a máquina. E eu vou colocar a minha etiqueta já agora, nesse momento aqui. Pronto, já coloquei aqui a minha etiqueta sem pegar o forro, tá? E eu vou passar aqui uma costura, prendendo esse forro no meu principal. Uma costurinha aqui de segurança. Ó. Só pra segurar. E aí, a gente vai fazer as curvinhas nas pontinhas. Agora, nós vamos arredondar as pontas. Você pode usar régua de curvas ou pode pegar qualquer coisa. Eu vou usar aqui, ó, o cone de linha e eu vou marcar aqui, ó, aonde
eu quero fazer as curvinhas. Então, eu vou fazer embaixo e em cima. E aí, eu vou cortar essas beiradinhas aqui. Vou deixar tudo redondinho. Pronto, ó, já arredondei, recortei. Agora eu vou achar os meios. Aqui embaixo eu já tinha marcado porque eu marquei pra pôr etiqueta. E vou achar o meio aqui da parte de cima também. Então, a gente dobra aqui no meinho e dá um piquezinho. Porque agora nós vamos colocar o vivo nessa volta aqui. Então, pra colocar o vivo, eu pego uma tirinha do sintético. Eu gosto de usar com 4 centímetros de largura. Vou posicionar aqui, ó, no meio, tá? Se tiver dificuldade, ó, dobra assim. E aí, coloca essa marquinha aqui bem no meio. Vou prender primeiro esse pedacinho aqui, ó. Eu vou prender. Double off. E ó, certifique-se de que ele ficou no meio mesmo, porque senão depois dá diferença em relação à etiqueta. Então, vê se ele ficou bem no meio. E agora eu vou pegar aqui o meu vivo e vou fazer como sempre. Se tiver alguma dúvida em colocar vivo, tem vídeo aqui no canal, tá? Ensinando a colocar o vivo. Então, vem, ó, coloca aqui, ó, a parte da pontinha aqui do vivo com a parte do nosso corte. Então, é só você alinhar esses dois aqui, ó, e você vem costurando, tá? Não costura muito próximo, tá? Desse redondinho aqui. Costura mais ou menos no meio dessa tira. Na curva, a gente puxa com esse e empurra com esse daqui, ó, e vem fazendo a curva, sempre posicionando o corte do meu material com a beirada aqui do vivo, tá? E aí, vem costurando. É só pregar o vivo agora aqui, ó, na volta toda. Terminando aqui de colocar o vivo, ó. Chegou aqui, a gente corta, tá? Encosta a tesoura nesse aqui, ó, e corta aqui. Tá? Alinha direitinho e nós vamos abaixar esse pedacinho do sintético aqui, ó. Prontinho. Corta aqui o excesso e a parte do espelho da frente tá pronta. A gente vai fazer agora a parte do espelho de trás. O espelho de trás, você vai pegar a parte maior do plástico, né, de 20 por 25 e vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar aqui, ó, as curvas, recortar e achar os meios. Pronto, ó, arredondei, achei o meio em cima e embaixo, deu piquezinho. E vamos colocar o vivo, ó. Coloca o pedacinho do nosso acabamento aqui do vivo, ó. Prende ele aqui. E já vamos colocando aqui o nosso vivo. Exatamente como nós fizemos no espelho da frente. Pronto. O espelho de trás já tá prontinho. Ó, ficou assim, muito simples. Agora nós vamos fazer o canal do zíper. Antes da gente fazer o canal do zíper, eu vou fazer a alcinha de mão. Então, eu cortei um pedaço do sintético de 21 por 5, coloquei aqui uma fita dupla face, né? Eu risquei o meio, coloquei uma fita dupla face e eu vou dobrar aqui, ó, as laterais para elas encontrarem aqui no meinho, ó. Então, eu venho aqui e eu vou dobrar tudinho isso daqui para poder passar a costura. Se quiser usar alça pronta, também pode usar, tá bom? Mas eu vou usar a de sintético. Ó, dobrei aqui, colei. Agora eu vou passar uma costura, uma de cada lado, no ponto grande. Sempre a costura aparente, ela tem que ser no ponto grande. Ó, então vou passar deste lado e vou passar do outro lado também. Pronto, tá? Ficou prontinho assim. Agora você reserva e vamos começar pro canal do zíper. Então, vamos lá.
Peguei aqui a tira de sintético, aqui tem 9 centímetros de largura. Meu zíper vai virar para baixo, o meu sintético está para cima, o zíper para baixo e nós vamos pregar aqui na beiradinha. Então, ó, vamos prender aqui no ponto 3,5, dá uma leve esticadinha aqui no zíper, para ele não ficar enrugado. E agora é só vir aqui, ó. Vem prendendo aqui o zíper. Prontinho, tá pregado. Vou pegar aqui o bagum. Essa aqui é a parte da frente do bagum. Aqui atrás é onde tem a trama, tá? Então, o lado direito do bagum é esse aqui, que é mais lisinho. Vou virar ele pra baixo, ó. E eu gosto de costurar do lado de cá, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, sintético, a frente com a frente do bagum. E agora eu vou prender ele no zíper, ó. Venho aqui e passo a costura segurando. Eu sempre gosto de cortar o forro um pouquinho maior, para não ter problemas. Então, é só prender aqui e a gente vai virar e rebater. Terminando aqui. Pronto, agora a gente vai virar aqui, ó. Nós vamos rebater essa costura, lembrando que daí tem que aumentar, tá? O tamanho do ponto, a gente coloca no ponto 4,5 ou 5. Eu não gosto do 5, algumas costureiras fazem no 5, mas eu não gosto, eu prefiro o 4,5. E vou rebater agora aqui, ó. Lembrando que esse forro a gente tem que puxar bem ele pra cá, ó. Pro nosso cursor não ficar embolando aqui no forro. Vou vir aqui e vou passar a costurinha aqui, ó, pra rebater. Puxa bem o forro, tá? Vinca bem aqui, ó. E vem rebatendo. Capricha na costura, porque essa aqui vai ficar aparente, tá? Então, faz um ponto bem bonito, bem retinho, tá? Ó, vem esticando. Sem pressa, tá, gente? Sem pressa, principalmente nessas costuras aparentes. Ó, tô vindo aqui, costuro um pouquinho, vinco, puxo o forro e venho. Ó, não esquece de vincar. Pronto, olha aí, ó. Olha que ponto bonito, ó. Tanto aqui no avesso quanto no direito. Agora, a gente vai posicionar a alça aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó, ponta com ponta do meu sintético e vou dar um pique aqui pra achar o meio. Ó, achei. E vou achar o meio também do zíper. Então, eu coloco aqui, ó, ponta com ponta e venho aqui e marco. Só que aqui eu marco com um lápis, um giz, uma caneta, alguma coisa. Não dá pique aqui. Olha só. Marquei aqui, ó, com o lápis e aqui embaixo o piquezinho. Agora, a gente vai pegar a régua pra gente fazer as medidas aqui da colocação da alça. Peguei aqui a minha régua, vou precisar de uma fita crepe também, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de fazer as marcações com fita crepe. Então, olha só, a parte de cima do nosso espelho vai ter 20 centímetros. Então, essa alça, ela precisa ficar menor do que 20 centímetros, porque senão ela pega na curva, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, do meio pra cá, 6 centímetros e do meio pra lá, 6 centímetros. Bom, então, o que eu fiz? Marquei aqui, ó, 6 centímetros, coloquei uma fita crepe, 6 centímetros, marquei, coloquei a outra fita crepe. Aí, eu achei o meio dessa altura aqui. Então, eu medi, tá? Aqui, ó, e deu 11 centímetros de altura. Conta o zíper também, tá? Então, da pontinha do zíper até aqui, 11 centímetros. E marquei, então, 5,5, fiz um risquinho aqui, ó. Aí, eu marquei 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Fiz isso dos dois lados. Por quê? Porque é o limite da onde vai ficar a minha alça. Porque eu preciso que ela fique no meio disso daqui, tá?
Então, por isso que a gente tem que contar também o zíper. Peguei aqui a alça, fiz uma dobrinha aqui de 2 centímetros e vou colocar ela aqui, ó, bem aonde termina aqui a fita crepe, só pra eu ver se vai ficar do tamanho que eu quero, com aquela curvatura que eu quero. Então, ficou, ó, tá do jeitinho que eu quero, certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, eu vou colocar com costura e com rebite. Então, eu vou marcar aqui, ó, aonde vai ficar o meu rebite. Eu venho aqui, ó, bem no centrinho, e eu vou fazer o furinho do rebite aqui e aqui, ó. Isso nas duas pontas. Então, eu vou fazer 4 furinhos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Já furei, ó, já fiz os 4 furinhos. Agora, eu vou fazer a marcação na minha peça. Então, eu vou dobrar aqui, vou posicionar no lugar que eu quero. Vou pegar aqui um lápis e vou fazer aqui a marcação de onde vai ser aqui o meu furinho, ó, aqui, ó. Então, ele vai ficar bem nesse lugar aqui, ó. É aqui que eu tenho que furar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Muito, muito importante. Nós vamos furar somente o principal. Na hora de furar, puxa o forro pra trás. Então, a gente vai furar somente o sintético, tá? Vai fazer o furinho aqui sem o forro. Furei aqui, ó, somente o principal, o forro não. Vou tirar a fita crepe agora. Tá vendo como a fita crepe ajuda? Porque a gente não pode ficar riscando o sintético. E agora eu vou colocar aqui, ó, os rebites na minha alça. Então, eu venho aqui por baixo. Esse rebite que eu tô usando, ele é duplo. Ele até poderia ser colocado no bagum também, porque ele tem acabamento. Mas, quanto menos ferragem nesse tipo de peça, é melhor, tá? Porque é peça que vai acabar molhando, porque a gente pode colocar o shampoo, o condicionador, as coisas molhadas, né? Então, quanto menos metal, melhor. Então, ó, coloquei aqui o rebite. E eu vou lá no meu balancinho pra fechar esse rebite dos dois lados. Já coloquei aqui o rebite. Agora, eu vou passar, ó, tira o forro. Eu vou passar uma costura aqui assim, ó, pra fechar esse acabamento aqui, pra não ficar aparecendo. Então, eu vou passar a costura aqui, ó, fechando aqui. Lembrando que se você não tiver balancinho e não quiser usar o rebite, você vai direto pra costura. Você faz todo esse posicionamento, aí você passa uma costura desse lado e uma costura desse lado aqui, né, fazendo aquele quadradinho pra ficar bem presinha a sua alça. Venho aqui, ó, forro fora. E vou passar aqui, ó, a costura, ó, pra gente dar um acabamento nessa parte aqui. Prontinho, ó, tá presinho e não aparece aqui nada. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Pronto, prendi as duas alças, os dois lados da alça. Agora eu vou passar uma costura para segurar o forro no principal. Venho aqui só para segurar. É uma peça que não precisa de estruturação, tá? Nessa parte aqui. Porque ela já é toda no plástico, tá? Plástico ponto 40, no mínimo, porque senão não dá estrutura. E aí aqui não tem necessidade, tá? Pronto, já fiz a costura aqui, já refilei, tá tudo refiladinho e já passei o cursor. Agora, vamos colocar aqui, ó, o fole. Então, eu vou pegar aqui o meu fole. Ele tá, sempre eu faço com a medida maior, tá? Porque a gente vai conferir depois, na hora de clipar. Então, aqui, ó, vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho meu ponto, tava grande. E vou colocar aqui, ó, a frente do meu tecido, do meu sintético com a frente, ó, frente com frente. E vou passar aqui a costura, prendendo o fole no meu canal de zíper, ó. Passo aqui devagar, porque se entortar, depois fica todinha torta a sua nécessaire. Vou pegar o forro, ó, frente do forro com a frente do forro aqui, ó. Ponho por baixo, coloco frente com frente, ó. Vai ficar dessa forma, ó. Forro com forro. Vou colocar aqui e vou
passar aqui a costura. Não passa a costura uma muito em cima da outra, pra gente não fragilizar esse plástico, esse sintético, que na verdade o sintético, a base dele é plástico, né? Então, acaba que é tudo plástico. Ó, vou tirar um pouquinho só desse zíper aqui e eu gosto de dar uma queimada aqui também, tá? Nesse zíper aqui. Embora não seja uma peça que tenha um canal de zíper muito pequeno, que vai ser difícil de desvirar, mas eu prefiro fazer isso. E agora eu vou rebater, ó, jogo tudo pra trás, forro e principal, vinco bem aqui, ó, faço vinco, estico bem aqui, vou aumentar o meu ponto e vou rebater aqui a costura. Vou rebater aqui, ó, no ponto maior, tudo bem esticadinho, bem retinho. E vamos lá. Pronto, ó, rebatido, tá? E agora nós vamos pegar o espelho e a gente vai clipar essa volta toda pra gente ver o que a gente precisa tirar de excesso aqui do fole. Peguei aqui o espelho da frente, vou pegar aqui, ó, o meu canal de zíper e fole, vou colocar frente com frente, a parte do zíper aqui pra cima, tá? E agora é começar a clipar, né, gente? Não precisa achar os meios ainda, porque nós ainda vamos cortar esse fole, né, o excesso. E agora é só vir clipando aqui, ó. Ó. Estica o zíper. Não precisa esticar muito também, tá? Senão fica muito apertado esse canal. E aí a gente vem clipando a volta todinha até chegar na parte que a gente vai acertar o corte. Pronto, ó, tudo clipadinho, aqui, ó, tudo clipado a volta toda. E a gente chegou aqui, ó, no final, aonde encontra o fole com o canal do zíper. Eu faço sempre uma marcaçãozinha aqui, ó, na direção que termina o meu canal, eu faço uma marcaçãozinha aqui do zíper. Até vou puxar um pouquinho mais pra cá essa marcação, que ela tá um pouquinho fora. Ela é aqui, ó. Então, é onde termina o meu canal de zíper. Aí eu venho aqui, ó, e eu vou marcar aonde eu vou ter que cortar esse fole. Vou colocar uma margem de costura, que é o meu pezinho de máquina. Então, ó, meu zíper acaba aqui e eu vou cortar... Deixa eu puxar mais pra cá. Meu zíper acaba aqui e eu vou cortar aqui, ó, nessa linha aqui que passa um pouquinho, tá? Que é o tamanho do meu pezinho de zíper, o meu pezinho calcador. Então, eu vou marcar uma linha aqui bem retinha e vou tirar esse excesso aqui, ó. Então, ó, eu tirei todos os clips, fiz aqui a linha aonde eu vou cortar, marquei com a régua. Vou tirar esse excesso aqui. Essas sobrinhas, esses retalhos aqui, ó, você guarda, assiste o meu vídeo de retalhos em sintético e aproveita tudo isso daqui. E vou tirar também do meu forro, o excesso do meu forro. Então, eu venho aqui, ó, vejo direitinho qual que é o tamanho que eu tenho que tirar, ó, alinho bem. E eu vou cortar um pouquinho maior, porque eu gosto de deixar o forro um pouquinho maior. Tá vendo, ó? Bem pouquinho. E aí, agora, a gente vai passar a costura aqui, ó. Vamos juntar agora pra fazer o canal completinho. Agora, nós vamos fechar este canal. Então, a gente coloca aqui a ponta com ponta, vem aqui, ó, e vamos juntar primeiro o principal. Vou tirar um pouquinho só desse excesso aqui do zíper. Vou queimar. Ó, vou queimar aqui. Vou pegar o meu forro e ele vai vir aqui por baixo, ó. Lembra? Forro com forro. E vamos juntar eles aqui, tá? Então, ele sempre vem, ó, forro com forro.
pra gente fechar este canal. Dá um retrocesso e fecha aqui, ó. E agora é desvirar e rebater. Então, ó, vou desvirar aqui o meu canal. Desvira certinho. E puxa, ó, o forro pra baixo, o principal. Ó, estica bem, faz aquele vinco, tá? Puxa bem aqui o forro. Com o ponto grande, a gente vem rebatendo aqui, ó. Pronto, ó, rebatido. Agora a gente vai, ó, virar aqui de novo no avesso pra gente prender esse forro nesse principal aqui, ó. E agora é só vir aqui, ó, passando a costura pra segurar o forro no principal. E depois a gente refila, tirando esses excessos aqui, ó. E a mesma coisa a gente faz aqui do lado de cá. Então, ó, a gente vem aqui refilando, ó. Ó, pra unir o forro com o principal. Ó. Tá vendo? Pronto. Só vou tirar essas duas rebarbinhas aqui, ó, esses dois excessos. Refilei aqui as beiradinhas e já achei os meus meios, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, costura com costura, dá um piquezinho aqui desse lado, mesma coisa aqui na parte de baixo, tá? Acho os meios e agora a gente vai clipar no espelho. Eu gosto sempre de começar pelo espelho da frente, porque é a parte do zíper. Então, agora sim, a gente vai colocar meio com meio e vamos prendendo a volta inteira. Então, a gente coloca o clips aqui e aí a gente vem prendendo a volta todinha. Então, ó, quando a gente tira as medidas certinha desse canal, vocês estão vendo que dá certinho a volta toda, confere se aqui na frente tá direitinho, porque a gente tem essa faixinha aqui, ó, então essa distância ela tem que tá certinha, ver se tá direitinho a posição da alça, tá? Por isso que as marcações do meio, elas têm que ser bem feitinhas. E agora é só a gente vir aqui pra máquina costurar. Eu gosto de começar, ó, costurando aqui esses pontos aqui da lateral, que são pontos que a gente não pode que saia do lugar, né? Não pode sair do lugar. Então, eu gosto sempre de começar prendendo esses pontos aqui. Deixa eu puxar mais pra frente, ó. Então, eu venho e passo a costura segurando essa lateral, que é onde a gente precisa que fique, que não saia do lugar de jeito nenhum. Então, eu venho aqui, ó, vou encaixar e nós vamos costurar essa parte aqui primeiro, ó. E depois disso eu prendo a parte do meio aqui de cima, ó, aonde tem a nossa marcação. Porque se você começa costurando essas partes, o seu folho não sai do lugar. Então, ele vai depois fechar no final certinho. E agora a gente vem fechando aqui a parte de baixo, ó. Começa aqui na parte de baixo, os pontos principais já estão presos, então a gente vem fechando normalmente. Se quiser usar um alicate, aqui, ó, pra ajudar nas curvas é legal, ó. Porque daí o alicate ele segura, porque às vezes com a mão a gente não consegue, né, puxar aqui direitinho. Então, ó, como a peça tá cortada bem certinha, o canal tá bem refiladinho, então é só você vir alinhando aqui, ó, o corte, aqui, ó, só alinhar os cortes. Aqui já tá preso, então vocês estão vendo que não sai do lugar? E é isso que eu preciso, tá? Porque às vezes o arraste, ele faz com que alguma das partes saiam do lugar. Ou puxa mais pra frente, ou puxa mais pra trás, e aí desalinha a nossa peça. Justo nos pontos
aqui não podem de jeito nenhum desalinhar, que é onde fica bem aparente, daí vai ficar torto no final. Então, ó, sem segredo, vem puxando aqui, ó, com o alicate. O zíper, ele fica também bem alinhadinho, ó. Ele dá certinho aqui nas curvas, tudo, ó, puxa. Pra ele ficar bem alinhadinho. E aquilo que eu falei, é coisa que às vezes com a mão a gente não consegue alinhar. Ó, encontrando aqui com o centrinho de novo. E assim vamos fechando a peça. Mais uma curva. Vamos fechando da mesma maneira. Alinha tudo e coloca no seu devido lugar, ó. Vai chegando nesse ponto, o zíper ele vai repuxando mesmo. Por isso a importância do alicate pra ajudar. Ó, vem puxando, ó. Mas ele repuxa e a gente puxa de novo, ó. O importante é que ele fique bem no lugar. E vamos lá. A parte reta é muito fácil, né? Que ela já fica certinha no lugar. Somente as curvinhas que dá um trabalhinho a mais, mas com essa ajudinha aqui do nosso amigo alicate, fica tudo bem certinho. Ó, por isso que é bom a gente medir bem direitinho o fole, para que ele, ó, no final, ele não enrugue, ele dê certinho. E agora eu vou passar o viés de acabamento aqui. Eu gosto de usar o viés de Boneon, tá? Então eu venho e encaixo ele aqui, tá? Ele é muito prático, venho e encaixo aqui, dou os primeiros pontos, sem esticar, só encaixei. Aí eu dou os primeiros pontinhos, ó. Agora sim eu posso começar a esticar para ele seguir aqui a curva da nossa necessaire. Então, só vira aqui, ó, estica e vem fazendo a curva, ó. Esticou, deixa ele bem juntinho aqui na curva, ó. E vem puxando, ó. Muito tranquilo, tá vendo só? Vamos fazer isso na volta inteirinha. Então, ó, terminando aqui de colocar o viés, chegou aqui no final, ó, a gente dobra a pontinha dele, pra ficar um acabamento mais bonito. Ó, venho aqui, seguro bem, ó, pra me certificar que costurou em cima e embaixo. Com o viés já colocado, ó, certinho. Vou pegar aqui a parte de trás e vou clipar agora aqui. Não se esqueçam que a parte aqui do acabamento do vivo fica pra baixo, tá? Então, eu venho aqui, vou clipar a volta todinha, vou costurar e colocar o viés do mesmo jeito que eu fiz aqui com a parte da frente. Parte de trás clipadinha, agora é só a gente vir costurando aqui a volta pra prender. Ó, fechei aqui a parte de trás, agora eu vou colocar o viés pra dar o acabamento. Prontinho, viés colocado em cima e embaixo, agora a bolsinha está pronta pra gente desvirar. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte, quando vocês fizerem o espelho da frente, quando vocês emendarem essa tirinha com a parte de cima, vocês conferem se a medida final ficou com 25 por 20, tá? Porque às vezes a sua costura pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, você pode ter cortado essa tira um pouquinho maior. Então, os espelhos, eles precisam ficar com a medida final de 25 por 20, senão vai dar diferença nesse aqui de trás, tá? Então, assim que vocês fizerem a emenda, rebater, confere para ver se ficou com 25 por 20, tá? Agora a gente vai desvirar. Vamos lá. Eu gosto de começar por essa parte aqui de cima, ó. Então, eu desviro ela primeiro. Se tiver muito duro, se estiver fazendo com um sintético, né, com uma espessura mais grossinha, coloca um pouquinho de secador aqui, ó. Ou coloca um pouquinho a peça no sol também, porque ajuda a amolecer, tá? Cuidado aqui com a parte do zíper.
Se estiver usando etiqueta de metal, também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode rasgar nesse momento de desvirar, tá? Então toma muito cuidado com esses detalhes. O canal de zíper, ele é bem grande, então isso facilita muito, né? Quando o canal é mais apertadinho, fica mais difícil de desvirar. Mas essa daqui você não vai encontrar grandes dificuldades, não. Desvira. Eu gosto de deixar ela, depois que desvirei, com uma toalha. Eu coloco bastante coisa dentro dela para ela poder pegar forma, né? Porque a gente desvirou e às vezes ela fica ainda com algumas marcas. Eu vinco aqui bem, ó, reforço aqui as curvas do vivo, tá? Ó, reforço aqui na frente também. Dou uma reforçada. E tá pronta, gente, ó. Ficou linda, prontinha para levar aí, ó, para o seu cliente. Olha que linda. E aí, gostaram? Muito fácil, né, gente? Eu achei muito tranquilo. Eu gosto de ensinar peças assim mais facinhas para vocês, essas peças mais básicas que saem mais barato para vocês poderem vender muito no ateliê, fazer muito sucesso. Não esquece, deixa seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o canal. Segue também lá nas redes sociais, que eu já passei, vou deixar aqui, ó, as informações na descrição do vídeo, juntamente com todas as medidas e os materiais utilizados. Um beijo, até o próximo vídeo.